Olá pessoal, dando continuidade à nossa segunda aula de forma online, hoje iremos abordar a continuação daquele assunto que nós vimos na última aula, que é sobre classes de palavras, né? Vimos que são 10 classes, sendo as variáveis e as invariáveis. Na aula passada vimos o substantivo, vimos a resolução da atividade do substantivo, como é que fica, e hoje nós vamos abordar o adjetivo, que é a classe de palavra variável que altera a noção do substantivo, ou seja, o adjetivo ele tem como objetivo alterar o sentido do substantivo, atribuindo-lhe qualidades, características, aspectos gerais ou específicos, estados e modo de ser. Ou seja, o adjetivo ele dá qualidade ao substantivo. É uma qualidade boa, qualidade ruim, mas ele dá uma certa qualidade, uma característica. Resumindo, o adjetivo é a classe que nomeia as qualidades e os estados atribuídos ao substantivo. Vamos observar nesses primeiros exemplos, eu grifei aqui de vermelho, né, os adjetivos. Mulher desprestigiada, navio quebrado, porta aberta, casinhas brancas e amarelas. Temos aqui mulher desprestigiada, temos aqui uma característica da mulher. Qual é a característica dela? Desprestigiada. Navio quebrado. Então pode ter vários navios, tem um quebrado, característica daquele navio quebrado. Porta aberta, né? Casinha branca, amarela. Então esses são os adjetivos. Aqui temos aqui uma charge. Se você tem se decepcionado com amigos cachorros, arrume um cachorro amigo, né? O que quer dizer a frase aí? Aqui é uma certa inversão, né? Amigos, cachorros, né? No caso são dois substantivos. E aqui embaixo um cachorro amigo significa que um amigo está dando uma característica do cachorro. Está dizendo que é um cachorro amigo. Pode ter vários cachorros, mas tem um cachorro amigo. Mais na frente nós temos locuções adjetivas. Nós iremos nos deparar constantemente quando formos fazer análise sintática, né? Iremos ver muito essa questão de locução adjetiva. É algo bem simples, ela é a junção de uma preposição, que é uma classe que nós vamos ver posteriormente, mais um substantivo ou advérbio, que é outra classe que iremos ver também, com o valor de adjetivo, ou seja, junto uma preposição com um advérbio e ela tem um valor de um adjetivo. Por exemplo, dia de chuva. Esse de aí é uma preposição. Chuva é um substantivo. Então, em vez de dia de chuva, pode falar dia chuvoso. Né? Esse chuvoso, ele equivale a esse de chuva. Então, pode substituir de chuva por chuvoso. Dia de chuva. Então, dia chuvoso. Temos atitudes de anjo. Atitudes angelicais, né? Porque de anjo equivale a angelical. Pneu de trás. Então, pneu traseiro, que equivale de trás, equivale a mesma coisa que traseiro. Menino do Brasil. Então, menino brasileiro. Então, locução adjetiva basicamente é isso. Junção de uma preposição mais um substantivo ou advérbio com valor de adjetivo. Esse traz aqui, de trás, aqui temos um adjetivo, um advérbio, viu pessoal? Aí temos aqui o adjetivo, considerações gerais sobre eles. Como se refere a substantivos, os adjetivos, embora alguns sejam invariáveis, concordam em gênero e número com substantivo. Vamos ver aí. Havia ideias falsas em todos os jornais brasileiros. Esse falsas e brasileiros tem um adjetivo que concorda em gênero, né? Ideias falsas. Todos dois estão no feminino. As ideias, as falsas, feminino, estão concordando. Jornais brasileiros. Então, jornais está no masculino, brasileiro, feminino. Esse falsas, ele está falando de ideia. Qual é a característica da ideia?
Verdadeira ou falsa? Falsa. Então esse falso está se referindo à ideia e brasileiro está se referindo a jornais. Jornais é o substantivo, brasileiro é o adjetivo. Brasileiro é o que está dando característica a jornais. E falso é o que está dando característica à ideia. Jamais encontraremos bons argumentos sem antes visitarmos longes pensamentos. Então temos aqui bons, né? Se bons argumentos, se bons está falando de argumentos e longes pensamentos, longes está falando de pensamentos. Então, os argumentos, os bons, os longes, os pensamentos. Então, eles estão concordando, nesse caso, em número, né? Gênero e número, né? Bons está falando que é mais de um argumento. Longe está falando que é mais de uma distância, né? Então, eles estão concordando em gênero e número. No caso, estão concordando no plural, estão concordando aí no masculino. Também pode aparecer na função de um substantivo e o vice-versa, né? Vejam bem aí. Os feios também amam. Feio é um adjetivo, pessoal. Os feios, então, é um adjetivo substantivado. Por quê? Porque ele tem valor de substantivo, nesse caso aí. O perverso não possui escrúpulo. Também é um substantivo substantivado. O que quer dizer o adjetivo substantivado? Ele quer dizer o seguinte, por exemplo, o menino perverso. No caso, o menino seria o substantivo e perverso seria o adjetivo, que é a qualidade desse menino, é de qualidade perversa. Então, nesse caso, ele só colocou o perverso, né? O perverso não possui escrúpulos. Então, o perverso, ele está ocupando um lugar de um substantivo. Então, está sendo um adjetivo substantivados, que é adjetivo com função de substantivo. Dona Maria tinha um filho homem. Então, aí nesse caso é o inverso. Homem é substantivo, mas nesse caso ele está com valor de adjetivo. Por quê? Ela está reforçando a característica do filho de Dona Maria. Como é que filho que a Dona Maria tinha? Um filho homem, né? Quer dizer, uma característica. Um homem é aquele que é honrado, né? Aí temos o cego quase cai no buraco. Adjetivo substantivado. Belo, o belo sempre se sobressai. Adjetivo substantivado. E compramos 2 rádios relógio. Substantivo adjetivado, que é um rádio com característica de relógio. Muito frequentemente, o adjetivo aparece sob forma de uma locução formada em geral pela junção de uma preposição mais um substantivo, referindo-se obviamente a um substantivo. Entenderam? Vamos explicar. O adjetivo, dentro de uma locução adjetiva, ele é, como eu falei lá no slide anterior, é uma preposição mais um substantivo e refere a um substantivo. Dá um exemplo bem aqui, volta no slide. Olha, dia. Esse dia é o substantivo. Então, a locução aqui de chuva está falando de um substantivo chuvoso, com um adjetivo para um substantivo. Retornando aqui onde nós estávamos, temos aqui, ó, água serrana, né, adjetivo simples. Em vez de ser água serrana, podia ser água de serra. Então, o que é de serra? É serrano. Casas urbanas. Então, adjetivo simples. Homem inescrupuloso. Homem sem escrúpulo. Então, calor infernal. De inferno a infernal. Água da serra. Né? Aqui, asas da cidade, homem sem escrúpulos, calor dos infernos. Então, tá aqui todo o esquema certinho para vocês compararem aí as locuções adjetivas. Aí temos a formação desses adjetivos.
que pode ser simples. Esse simples ele é feio, branco, palmeirense, etc. Adjetivo simples. Composto, castanho claro, luso brasileiro, surdo mudo, azul escuro. Primitivo, como eu falei lá em substantivo, do jeito que substantivo, o primitivo é aquele que está ali natural, a partir dele é que vem surgir outro substantivo. O adjetivo é da mesma forma. Belo, então pode botar belíssimo, né, o derivado. Belo, feio, bonito, amarelo. E derivado, decoroso, que vem de decoro, famoso, que vem de fama, e bonachão, que vem de bonacho. Aqui temos a tabela dos adjetivos pátrios. Isso aqui vocês vão copiar no caderno, viu? Para vocês terem esse esquema. Eu já disponibilizei o PDF desse material lá na plataforma Google Classroom e também vou disponibilizar, aliás, já disponibilizei aqui no grupo do 7º B, né? Então, só para exemplificar, para a gente ver, temos aqui, ó, há inúmeros adjetivos que se referem a países, regiões, continentes, estados, povos, raças. Estes adjetivos são, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Ih, rapaz. Certo, volta normal aqui. Esses adjetivos são denominados pátrio ou gentílicos. Aí temos aqui, ó, Alagoas. No caso é dizendo aqui, ó, Alagoas, alagoano. Acre, acreano ou acreano. Água Preta, aquapretense. Amazonas, amazonense. Bahia, baiano, né? Aqui é a parte de adjetivo pátrio. Então vocês vão copiar essa tabelinha, viu? Copiem com calma, bonitinho. Não quero nada de caderno borrado, caneta, viu, pessoal? Azul, preta, vermelho. Aqui os pátrios estrangeiros, ó. Belém, lá na Jordânia, então é belemita. Boston, Estados Unidos, é bostoniano. Lima, limenho, né? Nova Zelândia, neozelandês. Aí temos aqui observações. Muitas vezes se utiliza mais de um adjetivo pátrio para se referir ao mesmo substantivo. Neste caso, usamos as formas latinizadas e reduzidas de tais adjetivos. Por exemplo, o inglês. Para você falar do inglês, né? Anglo. Então, austríaco, austro. Se for europeu, euro, né? Francês, franco. Grego, greco. Espanhol, hispano. Indiano, indo. Italiano, italo, ítalo. Galego, galaico. Português, luso. Tipo, quando quer falar que alguém é de duas naturalidades, português e brasileiro, então você fala, ele é luso brasileiro, né? Junta o luso, que é de português, e brasileiro, que é do Brasil. Japonês, nippon. Chinês, sino. Alemão, teuto, germano. Dinamarquês, dano. Vamos para frente. Show. Aí temos aqui, caros alunos, as flexões dos adjetivos. Eu botei substantivo aqui, mas na realidade é adjetivo, viu? Então, ele flexiona, assim como os substantivos, os adjetivos flexionam em gênero, número e grau. Flexões de gênero. Como adjetivo é a palavra que acompanha o substantivo, a fim de qualificá-lo, a flexão em que se este se encontra contamina a daquele, ou seja, o adjetivo geralmente se flexiona de acordo com o substantivo que ele determina. Observe, acordos feministas, bolachas gostosas, adjetivo flexionado nos gêneros dos substantivos. Ou seja, aqui nesse primeiro exemplo, acordos está no masculino, feministas está no feminino, as feministas. Filmes anti-heróicos. Quanto ao gênero, os adjetivos se classificam em uniforme e biforme, que quer dizer que ele tem uniforme, ele é a mesma forma que ele tem para o feminino, ele tem para o
masculino. E biforme, ele tem uma forma para o masculino e outra para o feminino. Vamos ver aqui, lei federal, regulamento federal. Veja, nesse caso aqui, eles são uniformes, né? Porque a lei federal ou regulamento federal, veja, a lei está no quê? No feminino. E o regulamento está no masculino. E o federal, que é o adjetivo, continuou o mesmo, não mudou. Questão fácil, assunto fácil. A questão fácil ou assunto fácil. Né? Então, a questão está no feminino e o assunto no masculino. E o fácil continuou ali da mesma forma, sem ser alterado. Gente alegre, povo alegre, lei inconstitucional, decreto inconstitucional. São biformes os que apresentam uma forma para o feminino e outra para o masculino, como eu falei agora há pouco. Mulher bonita, homem bonito, entendeu? Bonita no feminino, bonito no masculino. Bolo gostoso, torta gostosa. Exército inglês, questão inglesa. Problema delicado, solução delicada. Temos aqui a formação dos femininos dos adjetivos biformes. Pessoal, corrijam aí, que na pressa aqui eu esqueci de corrigir ali o título. Não é flexão de substantivo, sim de adjetivo. Então, continuando aqui. Formação de feminino dos adjetivos biformes. Cumpre a princípio informar que boa parte dos adjetivos se flexiona com base nas regras dos substantivos. Entretanto, salientaremos, ou seja, diremos algumas regras para melhor estudo. Iremos acompanhar. Os adjetivos terminados em eu, tem como o E fechado, formam um feminino com um acréscimo de eia. Por exemplo, ateu, então ficaria ateia, né? Cananeu, cananeia. Galileu, galileia. Europeu, europeia. Exemplos: sandeu, sândia. Judeu, judia. Os adjetivos terminados em eis, ol, ó, u, formam um feminino acrescentando o a. Por exemplo, nu, nua. Perceba, você deixa o finalzinho, a palavra normal e acrescenta o a. Cru, crua. Né? Inglês, inglesa. Encantador, encantadora. Jogador, jogadora. Camponês, camponesa. Espanhol, espanhola. Os adjetivos terminados em ão formam o feminino, ora com acréscimo de a, ora com acréscimo de ona. Vão, vã. Ladrão, ladrona ou ladra. Chorão, chorona. Comilão, comilona. E são invariáveis os adjetivos terminados em L, com exceto de ol, então fica cruel, fiel, útil, amável. AR e ER, adjetivo que termina com AR e ER, ficaria regular, exemplar, mau caráter, esmorecer. Eles não mudam, viu pessoal? Eles continuam da mesma forma. Veloz, não tem como tu colocar velosa, infeliza. Então fica veloz, infeliz, atroz, capaz, ele fica do mesmo jeito, tanto para o masculino como para o feminino. Aqui temos deixa eu voltar aqui o slide, que hoje está cruel aqui. Continuando. Temos aqui os adjetivos terminados em ão, que formam o feminino, ora com acréscimo de an e ora com acréscimo de ona. Por exemplo, vão, van, chorão, chorona, ladrão, ladrona ou ladra, comilão, comilona. Então, aqui já, em tese, nós já vimos aqui no outro slide, né? Vamos só repetir. Flexões em relação a número. Em relação a número, como é que fica a flexão dele aqui.
Como já dissemos, o adjetivo acompanha um substantivo e com este concorda. Portanto, o adjetivo flexionará em número de acordo com as regras que se utilizam para a flexão de número dos substantivos. Exemplo: vestido azul, vestido azuis. Percebam que azul mudou ali no plural, né? No singular ele está azul, no plural ele foi para azuis. Questão comum, questões comuns. Prato espanhol, pratos espanhóis. Pensamento em vão, pensamento vão, pensamentos vãos. Nos compostos, só o último elemento se flexiona. Intervenção médico-cirúrgica. Então, intervenções médico-cirúrgicas. Professor, mas intervenções também se flexionou, certo? Mas nós estamos falando de adjetivo, né? Então, é médico-cirúrgicas. Atentem-se para o adjetivo. Acordo luso-latino-americano. Então fica acordos luso-latino-americanos e não acordos lusos latinos-americanos, que estaria incorreto. Problema sociopolítico, problemas sociopolíticos. Tratados franco-brasileiro, tratados franco-brasileiros. Cabelo castanho escuro, cabelos castanho escuros. São invariáveis os adjetivos compostos formados de cor mais substantivo. Por exemplo, blusa cor-de-rosa, blusas cor-de-rosas. Suéter cor de café com leite, suéteres cor de café com leite. Azulejos cor de musgo. E aqui temos a flexão de grau. Em relação a grau, o adjetivo apresenta o comparativo, grau comparativo, que é quando a qualidade que ele expressa está comparando com a de outros seres, e tem o grau superlativo, quando essa qualidade se apresenta em um grau elevado. A mudança de grau pode ser obtida por dois processos sintéticos ou analítico. Sintético, ele é a alteração de grau feita pelo acréscimo de sufixos. Exemplo: esta casa é agradabilíssima. Ele quer dizer que a casa é agradável ou muito agradável. Então usou agradabilíssima. Então ele usou o sufixo, né? O sufixo é aquilo que vem depois do radical, viu, pessoal? Entendam isso. Prefixo é o que vem antes do radical. Depois, lá na frente, nós vamos ver o que é radical, o que é sufixo e o que é prefixo. Analítico é a alteração de grau feita pelo acréscimo de alguma palavra que modifica o adjetivo. Então, esta casa é muito agradável, né? Percebam, o sintético, ele usa o prefixo íssima, né? E o analítico já coloca ável. O grau comparativo, ele pode ser de igualdade ou de inferioridade, ou de superioridade, né? Quando ele fala de igualdade, fala da qualidade expressa pelo adjetivo que aparece com a mesma intensidade nos elementos que comparam. O comparativo de igualdade apresenta geralmente da seguinte forma: esta casa é tão arejada quanto aquela. Então, tão mais adjetivo arejada, mais quanto, ou como, né? Que é a mesma coisa, aquela. Aqui temos o quadro, né? Os comparativos sintéticos. Normalmente o grau do comparativo é obtido pelo processo analítico. Há, no entanto, alguns poucos adjetivos que formam o comparativo de superioridade pelo processo sintético. Temos o adjetivo bom. A forma analítica do bom é mais bom. E a forma sintética é melhor. Geralmente, a gente usa a forma sintética. Mal é mais mal. O sintético é pior. Grande, mais grande. O sintético é maior. Pequeno, analítico, é mais pequeno. No sintético é menor. Nesses casos, devemos preferir a forma sintética, como eu falei agora há pouco, na comparação entre dois seres, ou seja, duas coisas. Só se deve usar a forma analítica. Qual é a forma analítica? Esse mais bom, mais mal, mais grande, mais pequeno.
se for comparar duas qualidades do mesmo ser. Se estiver falando do mesmo ser, aí sim, vai usar a forma analítica. Por exemplo, esta sala é mais grande que arejada. Ela está comparando a qualidade de tamanho com a qualidade de ventilação da casa. Então, nesse caso, vale usar a forma analítica. As formas mais pequena e menor podem ser usadas indiferentemente, mas na linguagem moderna tem dado preferência mais à forma sintética. Esta sala é menor que a outra, né? Exemplo 2. Esta sala é mais pequena que a outra. Então, o analítico, ele usa essa questão mais grande, mais menor, e o sintético é menor, maior, e o meio que nós utilizamos mais é o sintético. Grau superlativo. Ele pode ser absoluto ou relativo. Quando é que ele é absoluto? Quando a qualidade atribuída pelo adjetivo não é expressa em relação a outros elementos. Vamos exemplificar. Este exercício é muito fácil. Então é um superlativo absoluto analítico. Quando você vê muito fácil, mais menor, muito pouco. Então você já está vendo que é uma forma analítica. Este exercício é facílimo. Então superlativo absoluto sintético. Por que sintético? Porque ele resume, ele minimiza, né, a forma. Muito fácil, ele tirou muito fácil, facílimo. Trocou duas palavras por um. Então ele sintetiza o sentido das palavras. Relativo. A qualidade atribuída pelo adjetivo é expressa em relação a outros elementos. Exemplo. Este exercício é o mais fácil do capítulo. Mais fácil, superlativo, relativo de superioridade. Mais fácil. Este exercício é o menos fácil do capítulo. Superlativo, relativo de inferioridade. Então, o relativo ele está relacionado com outros elementos, né? E não com um elemento só. O absoluto ele não relaciona com outros elementos. Muito fácil está falando do exercício. Facílimo também é do exercício. Então, esse mais fácil, ele está falando do capítulo. Então, ele quer dizer que outro capítulo pode ser mais difícil ou menos fácil, como tem aqui no exemplo 2 do grau superlativo. E aí temos superlativo absoluto sintético é feito pelo acréscimo do sufixo superlativo, íssimo, ílimo ou érrimo. Segue aqui uma lista no próximo slide de superlativo absoluto sintético. Quando o adjetivo representa mais de uma forma para o superlativo absoluto sintético. A primeira é erudita. O que é isso? A primeira é da forma natural e as demais são formas populares consagradas pelo uso. Vamos lá. Tem uma tabelinha aqui que vocês vão copiar. Na realidade, vocês vão copiar esse material completo no caderno que eu quero receber sexta, viu? Acre, acérrimo, acríssimo, né? Esse primeiro aqui, pessoal, é a forma erudita e as demais ficaram consagradas pelo uso. Ágil, agílimo, agilíssimo, agradável, agradabilíssimo, agudo, acutíssimo, agudíssimo. A forma natural é acutíssimo. O que ficou consagrado foi agudíssimo. Por aí vai. E aqui temos os superlativos irregulares, que em português eles são utilizados da seguinte forma. Bom, a forma regular é boníssimo, né? E a forma irregular é ótimo. Por que forma irregular? Porque bom, boníssimo, ótimo, ele já destrói totalmente o radical, né? Ele não fica nada do radical ali de bom. Mal, malíssimo, péssimo. Grande, grandíssimo, grandéssimo, máximo, pequeníssimo. Por aí vai. E o resumo é que podemos esquematizar o estudo dos graus dos adjetivos da seguinte maneira. Comparativo. O de igualdade é tão,
mais adjetivo, mais como ou quanto. De superioridade, mais adjetivo, mais do que. Inferioridade, menos, mais o adjetivo, menos do, ou mais do que. Menos, mais adjetivo, mais do que. O absoluto, ele pode ser sintético, analítico. O relativo, que é de superioridade e de inferioridade. Aqui temos o exercício que vocês irão entregar na próxima aula. São 2 questões apenas. A primeira questão você vai dizer qual a única alternativa que contém apenas adjetivo primitivo. Vocês vão lá no material, vejam que é adjetivo primitivo e vão marcar um X aí nesses parênteses na alternativa que tem apenas primitivo. A segunda questão, vocês vão relacionar as colunas de acordo com a classificação dos adjetivos. Para adjetivo composto, carioca é um adjetivo composto? Se for, você coloca 1. Se carioca não for adjetivo composto, é derivado, então coloca 2. Não, carioca é um adjetivo pátrio, então coloca 3. E aí você vai preenchendo com as demais aí. Aliás, tem mais uma questão, viu, pessoal? Terceira. Assinale a alternativa correta em relação à classificação dos adjetivos destacados nas frases. Comprei um vestido verde d'água. Todos ficaram tristes pela derrota do time. João ficou alegre após a aprovação. O baiano Caetano Veloso é considerado um dos maiores cantores da música brasileira. E aquele jogador é muito alto. Aí tem aqui as alternativas. Você vai marcar conforme a questão aqui, ó. Letra A, biforme. Então, vamos lá. Verde água, ele é biforme? O que é substantivo, o que é adjetivo biforme? É aquele que flexiona, tem uma forma para feminino e tem outra forma para masculino. Aí se for, aí você vai fazendo os cálculos, né? Triste, ele é pátrio, ele é derivado, ele é primitivo, ele é composto. Alegre, ele é composto, ele é simples, né? Ele é pátrio e por aí vai. Então, qualquer dúvida, estaremos aqui online, certo? Para tirar dúvida de vocês. E é isso. Copiem com atenção, estudem. O conteúdo é um pouco extenso. E estarei aqui para tirar dúvida dos senhores. E espero que sexta-feira todos entreguem.